No Saber Direito desta semana, o professor Thales Pinheiro Lins Júnior traz o curso sobre contratos de locação imobiliária. Durante as 5 aulas, ele apresenta as regras e os conceitos relacionados ao tema. Aborda também os direitos e deveres do locador e do locatário, as modalidades de locação imobiliária e as ações judiciais previstas na legislação brasileira. A aula 1 começa agora. Eu sou Thales Pinheiro Lins Júnior, advogado há 22 anos, especialista em contratos empresariais. Sou professor de Direito dos Contratos em diversas instituições de ensino aqui em Brasília, a cidade onde nós residimos. E hoje nós vamos abordar um tema super importante de direito imobiliário, que é a Lei de Locações, a Lei 8245 de 1991. É uma lei que trata do inquilinato e das relações entre locadores e locatários. Hoje nós vamos entender todas as nuances jurídicas que regulam essa atividade econômica que é tão importante para a nossa economia. Nós vamos abordar os conceitos básicos da locação imobiliária, que tem uma lei própria regendo e super importante para toda a movimentação da economia. Nós sabemos que os brasileiros, primeiro, nem todos têm acesso à sua própria casa, e segundo, muitos brasileiros também gostam de fazer investimentos na área imobiliária. Portanto, nós temos aí uma grande movimentação e uma grande demanda de negócios nessa área. Então, por exemplo, nós temos profissões regulamentadas, os corretores de imóveis, que fazem a intermediação entre proprietários e locatários e as próprias atividades econômicas de imobiliárias, ou seja, nós temos atividades econômicas relacionadas no CNAE, no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, e um segmento enorme de empresas neste mercado. Portanto, nós vamos entender esses conceitos para a prática do dia a dia, seja você um profissional do direito, um estudante, um corretor de imóveis, ou até mesmo aquele que queira saber um pouco mais para entender um pouco melhor essas relações. A Lei 8245, ela começa com uma falha, porque ela não define o que é alocação imobiliária. Então, para isso, nós vamos nos valer do conceito de locação de coisas que existe no Código Civil, no seu artigo 565, que diz que a locação é o contrato em que uma parte se obriga a ceder à outra o uso, gozo de uma coisa não fungível, seja ela móvel ou imóvel, mediante certa retribuição que é chamada de aluguel. Então, quando nós falamos de locação imobiliária, é exatamente a cessão de um imóvel, de um bem imóvel, que vai ter como contraprestação um pagamento de um aluguel pela outra parte. E nós vamos desenvolver e vamos descobrir essas partes ao longo dessa aula. Passada essa fase, que não há definição na lei, nós vamos diretamente entender quem são as partes envolvidas nesse negócio. E, especificamente, são locador e locatário. São duas partes antagônicas que se ligam por uma relação contratual e, nessa relação contratual, é disposta diversas obrigações para cada uma dessas partes. É importante a gente entender que todas as partes têm obrigações, ou seja, a gente está falando de um contrato sinalagmático. E quem é o locador? O locador é aquele que disponibiliza a posse do imóvel e recebe o pagamento para isso. Nós vamos observar aqui que temos vários sujeitos que são passíveis de estar nessa posição. E o locatário é aquele que vai receber a posse do imóvel e vai pagar primariamente o aluguel, é a obrigação básica, mas também vamos ver que temos outras obrigações nesse aspecto. E quem é o locador? Quem pode ser locador? Quem pode estar nessa figura de sujeito dessa obrigação? Muitas pessoas imaginam que somente o proprietário de um imóvel possa ser esse chamado locador. Mas não, nós temos outras pessoas que podem interagir nessa posição contratual. E quem são essas pessoas? Obviamente, o proprietário é o sujeito predominante, mais forte nesta relação.
E, geralmente, a grande maioria das locações, de fato, é ele quem disponibiliza o seu imóvel, mas não necessariamente seja só ele. Essa é uma dúvida muito presente em todas as relações. Quem é que pode ser o locador? É só o proprietário? Não. Tá? O proprietário, de fato, ele pode ser, mas a gente tem outras pessoas. O que é importante para a gente identificar quem é que pode ser o locador? É aquele que possa se valer das características inerentes do proprietário. Então, a gente vai pegar o conceito de propriedade, que é você ter para si e usar, gozar e dispor desta propriedade. Então, quem é locador é aquele que pode exercer essas características, exceto a disposição, porque a disposição é a própria alienação que não está relacionada a esta obrigação de locação. Tá? Então, quem pode usar quem pode usar e fruir desse bem, ele pode ser considerado como locador. Então, o proprietário já é o primeiro. Mas temos outras figuras, como, por exemplo, o usufrutuário. Quem é o usufrutuário? O usufrutuário é aquela pessoa que tem algumas dessas características, mas ele tem uma limitação. Então, quando a gente tem um usufruto, nós temos uma pessoa que se chama nuproprietário, mas que cede para outras pessoas o uso e a fruição do bem. Então, quem é usufrutuário, ele pode usar o imóvel para a sua própria moradia e também pode utilizá-lo para renda de aluguel. E aí, nesse caso, se existe a instituição de usufruto, ele é uma pessoa considerada legítima para celebrar um contrato de locação. Também pode ser titular do direito de locar um imóvel o próprio locatário. Aquela pessoa que está no sujeito passivo, que é o locatário, ele pode, ao mesmo tempo, também estar na posição de locador, mas aqui é uma característica, um desdobramento da relação que a gente chama de sublocação. A gente precisa ficar com o entendimento de que não necessariamente só o proprietário pode ser locador do bem. E o locatário é mais fácil. Qualquer pessoa que se apresente com o interesse de celebrar esse contrato para receber a posse do imóvel e passar a partir daquele momento usar ou até fruir desse imóvel, nós temos a figura do locatário. Basta que a relação contratual se estabeleça, desde as fases pré-contratuais, tratativas, observação das garantias, e outros itens que nós vamos ver dentro das obrigações. Celebrado o contrato, qualquer pessoa pode ser um locatário, desde que tenha capacidade civil para celebrar os contratos. A nossa legislação pertinente à locação é a Lei 8245 de 1991. Ela foi criada já nos primeiros anos pós-Constituição de 88, e nós vamos observar que nós temos aqui um fenômeno chamado de dirigismo contratual, que quer dizer o quê? O dirigismo contratual, ele faz com que partes naturalmente desequilibradas, a lei tenda a corrigir essas distorções entre as partes contratantes. Aqui nós temos um caso clássico, pois o proprietário tem uma vantagem econômica muito maior do que o locatário, o inquilino. Então, nós temos dispositivos em que a lei protege esse inquilino para tentarmos minimamente equacionar essas distorções decorrentes da divergência e da distorção econômica que existe entre essas partes. Os outros tipos de locação, eles vão ser tratados por outras leis, e é por aí que a lei começa. No seu artigo 1º, ela já vem estabelecendo quais são as hipóteses de exclusão, na verdade,
da aplicação dessa lei. Então, a Lei 8245, ela vai se aplicar apenas para os imóveis urbanos. Essa é a definição. Qualquer outro tipo de locação, como bens móveis, por exemplo, um aluguel de carro, vamos dar o exemplo aqui, ele vai se dar a partir do Código Civil. Imóveis rurais, nós vamos ter uma legislação específica. Imóveis que são da União, também teremos legislação específica. Imóveis rurais, também temos outra legislação. E essa lei, ela atualiza uma lei antiga, que era de 1979, exatamente para efetivar esse dirigismo contratual, como eu falei, na esteira da edição da Constituição, do advento da Constituição de 1988, que faz com que o princípio da dignidade da pessoa humana seja alçado como princípio maior do nosso arcabouço jurídico e, portanto, esse dirigismo faz com que a gente tenha essas correções de eventuais distorções dentro do nosso sistema de leis. A nossa lei, que é objeto das aulas desta semana, como eu já falei, é a Lei 8245 de 91. E ela tem uma divisão que nós vamos apresentar ao longo de todo o curso. Então, assim, ela começa com as disposições gerais e disposições especiais e depois tem um capítulo dos procedimentos judiciais, as ações que podem ser manejadas no judiciário a partir das relações aqui expostas e as disposições finais e transitórias, como nós falamos, são as regras de direito intertemporal que fazem a transição de uma legislação anterior, contratos vigentes na legislação anterior e os contratos que se prolongaram no tempo da edição da lei nova. Como a lei já tem quase mais de 30 anos que foi editada, hoje nós teremos talvez pouquíssimos contratos que ainda se valham da lei anterior. Eu tendo a dizer que talvez a gente não tenha mais nenhum em vigência no Brasil, até porque se foram celebrados aditivos a esses contratos antigos, muito provavelmente já foram atualizados e corrigidos para as disposições da lei nova, então aqui é mais para a gente ter uma referência temporal da edição da lei. Então a gente começa e a gente vai dar uma sequência no curso pela forma como a própria lei se estabelece, para ser mais compreensível para todas as pessoas. Então nós vamos começar exatamente pelas definições que eu acabei de colocar. O artigo 1º, ele define o que não é passível de regulação por esta lei, que vai ser, primeiro, os imóveis da União, estados e municípios, que têm a sua legislação própria, as unidades autônomas de garagem. Aqui é um item bastante interessante porque a gente tende a pensar nas garagens como um imóvel. E hoje em dia é possível que vagas de garagem sejam vendidas como unidades autônomas independentes do imóvel principal. Então a gente tem essa tendência a verificar. Mas geralmente, quando se trata de aluguel residencial ou aluguel comercial e que envolva vaga de garagem, a vaga de garagem ela acaba sendo um pacto acessório à locação do próprio imóvel. Pois você imagina que você aluga um apartamento, então nesse contrato ele já vai dispor que o apartamento vai ser cedido ao locatário com a sua própria vaga de garagem. Então vai ser identificada vaga número 1, 2, 3, assim como acontecer na numeração predial, mas ele vai ficar anexo ao contrato principal. E nesse caso aí vale a lei. Mas se você alugar uma vaga isolada, se o contrato for especificamente de uma vaga de garagem, ela se rege pelo Código Civil. Outras situações que não estão reguladas pela lei de locação são os espaços destinados à publicidade, por exemplo, outdoors, também vão ser regulados pelo Código Civil.
E aqui mais interessante também, porque são regras vinculadas a imóveis, mas as locações de apart-hotel e hotéis residências, eles também se dão pela vigência do Código Civil. São contratos diferenciados em relação à lei de locação, embora se tratem de imóveis. E também os arrendamentos mercantis. Seguindo a lei, o artigo 2º, ele estabelece a solidariedade de múltiplos devedores. Então, toda vez que nós tivermos posições em que duas pessoas ou mais estejam num polo passivo, como locatários, elas se entendem como devedores solidários. E o que isso quer dizer? A gente tem que voltar lá nas aulas de direito civil. A solidariedade, que não se presume, ela é decorrente da lei ou do próprio contrato. Então, a própria lei aqui já está estabelecendo que, se nós tivermos uma pluralidade de devedores, eles serão solidários, ou seja, o locador ele pode exigir, num caso de inadimplemento, ele pode exigir o pagamento de qualquer dessas partes. Isso é muito importante porque, por exemplo, nós temos locações que são voltadas para fins de moradia. A grande maioria das locações é voltada para fins de moradia. Então, vamos imaginar que um casal alugue a casa, acaba de se casar e alugue um apartamento ou uma casa para constituir a sua moradia. O locador pode exigir o pagamento de qualquer desses dois. Isso é sempre importante, importante frisar, que sempre que se fizer um contrato é sempre bom qualificar bem as partes. As pessoas às vezes esquecem desse detalhezinho pequeno, mas é sempre bom verificar se a pessoa é casada, se não é, se vive em união estável, que aí o regramento é idêntico, e elas ali qualificadas, elas podem ser, o pagamento pode ser exigido de qualquer uma dessas duas pessoas. Então, se forem duas pessoas que dividam um apartamento para si, por exemplo, 2 irmãos, que saiam de uma cidade para ir morar em outra para fazer faculdade, por exemplo, e os dois resolvam alugar o imóvel juntos, eles também podem ser considerados solidários. Então, sempre vai haver essa garantia do locador, que ele possa exigir o pagamento de qualquer um dos dois, seja o casal, seja o casal casado propriamente dito, ou em união estável, ou que a gente tenha aí uma pluralidade de devedores. E também é importante entender que, num caso de divergência entre essas duas partes, aquele que pagou, ele se subroga no crédito do locador, ou seja, ele pode exigir da outra parte a contrapartida dele, que aí a gente presume que é a metade do valor do aluguel, se forem 2. Se forem frações maiores, a gente também presume pela divisão em número de pessoas. Seguindo as regras gerais, nós vamos ter aqui as cláusulas penais. O artigo 4º da lei, ele define quais são as penalidades que os locatários e os locadores também terão em caso de eventual descumprimento contratual ou rescisão antecipada. E aqui é bem importante a gente colocar essas duas situações. Primeiro, a lei estabelece que a cláusula penal ela deve ser reduzida proporcionalmente conforme o tempo de contrato de locação. Então, geralmente, nós temos lá penalidades, por exemplo, em caso de rescisão antecipada, uma multa de 3 aluguéis. É bem padrão em algumas localidades do país a gente ter essas disposições vinculadas à quantidade de aluguéis. Olha, 3, aqui em Brasília é muito presente essa multa de 3 meses de aluguel, mas a gente vê situações até maiores, 6 meses de aluguel, 12 meses de aluguel. Depois a gente vai entrar em alguns outros detalhes específicos para essas penalidades maiores. Mas o que a lei define é que, à medida, quanto mais o locatário permaneça no aluguel, na vigência do contrato e respeitado o contrato, quanto mais tempo se cumpre do contrato,
menor é a multa. Ou seja, a partir do tempo em que a gente tem o cumprimento do contrato, essa multa diminua. Isso é uma disposição para evitar que, ao final, por exemplo, quanto mais perto do final do contrato, a multa seja mais onerosa e que fique mais caro a pessoa pagar a multa do que efetivamente cumprir o contrato até o fim. E a gente sabe que podem acontecer intercorrências e que os contratos podem ser rompidos em determinados momentos antes do seu tempo final. Essa modificação foi colocada na lei no ano de 2012. Existe um regramento diferenciado, então a partir de 2012 a gente passou a ter essa disposição de redução proporcional da multa em relação ao tempo de cumprimento do contrato. E nós temos aqui uma exceção, que é a exceção feita no artigo 54A, que também foi uma inovação legislativa, que instituiu, que alterou o artigo 4º e que colocou uma exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 54A, que é o artigo que trata da locação ajustada ou sob demanda, que é uma locação bastante própria e que tem muitos regramentos ainda muito vivos do Pacta Sunt Servanda, do princípio tradicional de Pacta Sunt Servanda, que faz com que a gente tenha a observação do famoso vale o que está escrito. Então, no artigo 54A, no parágrafo 2º do artigo 54A, a multa pode ser exigida conforme estiver estipulada no contrato, independente do cumprimento do tempo, mas nós vamos, um pouco mais para frente no curso, nós vamos tratar dessa modalidade de locação e nós vamos entender a razão para ela funcionar dessa maneira. Mais uma exceção sobre as cláusulas penais diz respeito às questões de transferências de empregados, sejam eles públicos ou privados. A lei não vai fazer essa distinção, mas vai haver essa previsão de que, uma vez que o empregado esteja sujeito a uma transferência de localidade da sua prestação de serviço de trabalho, ou seja, aquele profissional que é transferido para exercer o seu trabalho em outra cidade, ele tem a prerrogativa de não pagar a cláusula penal, desde que ele informe ao locador com 30 dias de antecedência em relação à sua transferência. Então, desde que ele cumpra esse prazo, ele está isento de pagar a multa, porque é uma previsão legal, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que regula as transferências e dos contratos de trabalho, ela também é uma lei que é inspirada com uma base muito forte no dirigismo contratual, e isso se reflete aqui, num determinado momento, porque o empregado que não tem muito controle sobre a sua relação de trabalho, ou seja, o poder diretivo é sempre do empregador, então, se uma vez que o empregador decide transferi-lo para outra cidade, ele tem a prerrogativa de comunicar ao locador e se isentar dessa multa, desde que ele respeite esse prazo de 30 dias, para que também haja uma comunicação prévia e que ninguém seja apanhado de surpresa nessas circunstâncias. Há também uma distinção que nós precisamos fazer em relação à cláusula penal. Nós temos dois tipos de cláusula penal na nossa legislação, as cláusulas penais compensatórias e as cláusulas penais moratórias. Com relação às cláusulas penais compensatórias, que são essas que terminam as relações contratuais, como, por exemplo, os casos de rescisão que nós acabamos de abordar, já está muito tranquilo porque a legislação coloca a situação aqui. Mas com relação às multas de mora, qual é a regulamentação que nós vamos utilizar? As multas de mora é aquela multa que é aplicada por atraso no pagamento do aluguel, por exemplo. Mas como a própria legislação civil, o Código Civil define, ainda existe interesse na continuidade do contrato. Ou seja, é um mero atraso no pagamento, aquela circunstância em que a pessoa esqueceu de pagar o boleto ou teve uma dificuldade financeira momentânea, mas
em momentos um pouco mais para frente, ela vai honrar com aquele pagamento e a locação vai se continuar. Então, aqui a gente tem um regramento, a legislação, perdão, não tem um regramento específico. E geram-se muitas dúvidas com relação a isso, em virtude do advento do Código de Defesa do Consumidor. Muitas pessoas tendem a acreditar que, neste caso, as cláusulas penais dispõem para outra pessoa, ou seja, a lei, ainda que tenha uma distorção econômica, trata aquelas pessoas como iguais entre si. Então, a disposição pode ser exatamente, pode ser qualquer disposição que venha a ser usual. Tá? E aqui a gente vai apenas fazer uma ressalva, porque lá no Código Civil, a gente diz que, pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, a gente tem que os regramentos vão se adequar aos usos e costumes da região onde o negócio é celebrado. Então, nós temos aqui padrões para serem exercidos. Então, mais uma vez, eu vou usar o exemplo aqui de Brasília, e eu acho que não é muito diferente em outras localidades. As penalidades aqui por atraso nos pagamentos de aluguel são sempre estipuladas em algo em torno de 10% do valor do aluguel. Essa estipulação é perfeitamente legal, não há nenhuma ilegalidade nesse aspecto, não há nenhuma contrariedade à lei, porque a lei não define qual é essa penalidade. Então, nós podemos estipular. Mas se eu estipular 20%, 30%, você já começa a desviar do padrão da região, da localidade. Então, fica um tanto quanto fora, e é isso que vai ser observado numa eventual discussão judicial em relação à discussão da mora. Mas não há uma obrigatoriedade de se fixar o aluguel com uma multa de juros de mora de 1%. Também tem uma dúvida sobre 2%, que é o regramento que se estabelece, por exemplo, nas multas de condomínio. O próprio Código Civil lá estabelece que a multa do condomínio ela é 2%. Então, assim, a gente tem regras diferentes para situações diferentes. Então, por condomínio se aplica uma coisa, para os contratos protegidos pela legislação do consumidor se aplica a outra, e no código, na locação aqui, nós podemos aplicar outra perfeitamente diferente. Mas eu posso estipular só uma multa de 2%? Pode, porque o contrato é de livre estipulação entre as partes. Mas eu, como assessor de algumas imobiliárias com quem a gente trabalha, eu não recomendo fazer essa disposição, porque ela acaba estimulando uma eventual inadimplência. Então, uma multa um pouco maior acaba tendo um fator de receio da parte em cumprir aquele contrato para não ensejar uma multa um pouco maior em relação a isso. Mas isso é perfeitamente legal, é perfeitamente possível de ser feito, independente dessas... O que a gente não pode é cometer a abusividade dessa legislação, dessa aplicação de multa, desde que também haja a previsão de fazer a redução proporcional ao tempo de contrato em relação às multas compensatórias. No caso das moratórias, a gente não tem essa redução proporcional. Ela é sempre estipulada com base no mesmo ponto em que a gente estabeleceu contratualmente. Uma outra disposição muito importante nos contratos de locação diz respeito à alienação do imóvel no curso do contrato de locação. Então, aqui nós temos que observar algumas situações. Primeiro, sempre que houver uma venda do imóvel, uma transferência de titularidade da propriedade desse imóvel para outra, primeiro há que se ofertar ao locatário o chamado direito de preferência, que nós vamos abordar um pouco mais lá na frente, porque ele está no artigo 33 e 34 da lei, então a gente vai abordar um pouco mais, mas eu vou mencionar ele aqui agora para a gente poder fixar esse conceito. Então, a primeira regra é
o locatário tem direito de preferência. Mas, havendo alienação para outra pessoa, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, esse locatário não exerça o seu direito de preferência, ou ainda assim esse direito de preferência seja violado, nós também vamos ver essas hipóteses em outra aula, a gente tem um regulamento no artigo 8º que diz exatamente sobre as hipóteses de alienação do imóvel. Como é que isso se dá? A dúvida do locatário, como mudou o proprietário, eu vou ter que sair do imóvel? A minha locação vai continuar? Automaticamente eu vou sair? Vou ter que sair? Olha o tanto de dúvidas que pode gerar, o tanto de importunação, da falta de sossego que o locatário vai ter numa situação dessa. Mas a lei traz essa previsão exatamente para confortar o locatário. Então, o que ela diz? Que se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente, ou seja, aquele que compra o imóvel, ele pode denunciar o contrato. Quando a gente fala em denúncia, é uma notificação dizendo que não tem mais interesse naquele contrato. Tá? E ele tem que fornecer um prazo de 90 dias para a desocupação do imóvel. Ou seja, quem comprou um imóvel que está alugado, e esse negócio é muito corriqueiro, tá? Como a gente falou, é uma atividade econômica pujante, então pessoas compram imóveis para investir, e quando o imóvel está alugado já é um fator de beneficiar essa negociação. Mas, se eventualmente a pessoa não tem interesse na continuidade daquela locação, ele tem que notificar o locatário e conceder um prazo de 90 dias para a desocupação. Vejam só que é um prazo maior do que um prazo que habitualmente se dá de aviso prévio de 30 dias, como eu até coloquei agora sobre o direito de preferência. O direito de preferência tem que ser colocado para ser exercido em 30 dias. Mas, se o imóvel é vendido para outra pessoa, ele tem um prazo maior a cumprir, para exatamente fazer com que essa pessoa tenha mais tempo para se programar e fazer uma mudança digna. Tá? Então, com prazo de 90 dias para desocupar. Existe alguma situação em que o proprietário, o locador, pode se proteger mais ainda do que esses 90 dias? Sim. O próprio artigo 8º, ele estabelece que, se o locador, e o locatário estabelecerem uma cláusula contratual dizendo que, em caso de alienação, esta locação permanecerá válida, rígida, e mais, se esse contrato for registrado na matrícula do imóvel, averbado na matrícula do imóvel, no respectivo cartório, essa locação vai continuar vigente, independentemente se o novo proprietário tiver o interesse da desocupação desse imóvel. Então, vejam só, a importância de se estabelecer situações pré-contratuais. A gente precisa de uma cláusula dizendo, olha, em caso de venda, a locação persiste. E segundo, a cláusula estabelece essa situação e o contrato deve ser averbado na matrícula do imóvel. Então, sempre que a gente fala em averbação do contrato na matrícula do imóvel, é exatamente para que se dê publicidade a essas informações, a esses contratos. Então, por exemplo, na negociação de compra e venda desse imóvel, a partir do momento que o adquirente, o promitente adquirente, for analisar a documentação desse imóvel, quando ele puxar a matrícula do imóvel, como a gente diz, ele vai ver lá, consignado, averbado, que existe um contrato de locação cujas estipulações prevêem a continuidade da locação em caso de venda do imóvel. E aí ele faz a análise se é viável para ele ou não continuar com aquela locação, porque ele vai ser obrigado a continuar em caso de compra, se esses dois requisitos acontecerem. E nós ainda temos mais uma outra situação aqui que deve ser observada. Essa notificação que o adquirente faz ao locatário, ela também tem um prazo. Então, uma vez que o negócio seja realizado, o adquirente, o novo proprietário, ele tem 90 dias para
fazer essa notificação, sob pena de decadência do seu direito. Ou seja, adquirir o imóvel, ele tem 90 dias para notificar o inquilino, o locatário. Tá? E essa notificação tem que ser também respeitado mais 90 dias. Ou seja, são prazos que podem se somar ou prazos que podem não necessariamente serem acrescidos. Se a pessoa agir de forma rápida, quanto mais rápido ele agir, menor esse prazo vai ser. Mas a notificação obrigatoriamente são 90 dias e se essa notificação do adquirente se passar no 90º dia, ou seja, passar ali o 91º dia, ele perdeu esse direito. Então, ainda que ele faça ali com 100, 120 dias essa notificação, ela vai perder eficácia porque o direito dele decaiu e aí o inquilino fica tranquilo com relação a essas situações. Tá? As últimas regras gerais que nós temos são as questões de transmissão e sucessão da locação. Tá? Então, a lei já prevê o evento morte para a continuidade das obrigações. Então, lá na lei a gente tem assim, as disposições. Primeiro, sobre a morte do locador. Essa é muito tranquilo. O locador é o detentor do direito, então o regulamento é bem simples. Tá? Ele automaticamente, o direito à locação do locador, ele automaticamente se transfere para os herdeiros. Ou seja, então aquele aluguel que era feito diretamente para o locador, ele vai passar a ser feito para os herdeiros em caso de falecimento. Tá? Seja para o próprio espólio, ainda enquanto tramita o inventário, ou diretamente aos herdeiros, enquanto ainda também há essa divisão. Quando a transmissão da propriedade ela for efetivada, aí sim o contrato precisa ser revisto e aí o herdeiro se subroga diretamente, porque ele passa a ser o novo proprietário por sucessão, então ele passa a ser o novo proprietário e aí a regra já passa a ser mais tranquila, mais fácil. Mas é uma situação natural. Tá? Então, morreu o locador, a locação continua com os herdeiros em seu lugar. Um pouco mais complicada é a morte do locatário. E a gente observa em vários contratos de locação uma disposição dizendo que, olha, em caso de falecimento, a locação se transmite aos seus herdeiros. E, de fato, isso é válido. Então, sim, quando há a morte de um locatário, a gente tem a regra de que, por exemplo, o cônjuge sobrevivente, ele permanece, ele sucede e permanece com as obrigações estipuladas no contrato. Como a gente falou, são hipóteses de múltiplos devedores, como a gente colocou lá no comentário do artigo 2º. Então, falecendo um, existe a possibilidade de continuidade com relação aos demais herdeiros, seja o cônjuge ou seja os seus filhos que viviam na dependência econômica e residiam no próprio imóvel. Tá? Aí pode abrir um flanco de discussão se os herdeiros residiam ou não, e para ter essa legitimidade da continuidade da negociação. Mas se eles viviam na dependência econômica, por exemplo, o pai que sustentava os filhos, e esses filhos persistem residindo no imóvel após a morte, eles serão obrigados a cumprir com as disposições pelo tempo que o contrato foi celebrado. Em caso de locação não residencial, ou seja, locações empresariais, o espólio é legítimo para suceder, ou, no caso, o sucessor do negócio. Se a locação for empresarial, mas estiver em nome de pessoa física. Se estiver em nome de pessoa jurídica, a sucessão, a empresa vai continuar, porque a empresa não acaba com o falecimento do seu sócio principal, vamos dizer assim. Então, são regramentos um pouco diferenciados. E também há a possibilidade de nós fazermos a cessão por negócio jurídico, ou seja, aquela famosa
cessão de direitos. Né? Como é que isso vai funcionar? Tá? No caso de cessão de direitos, tá? Por negócio jurídico, ela só será válida se tiver a anuência expressa do locador. Tá? Então, não existe aquela situação de contrato de gaveta em que o locatário transmite, repassa o contrato para uma outra pessoa, cede o seu lugar na locação para outra pessoa. Ela não é válida se não houver a anuência do locador. E isso é muito simples de se entender, tá? Porque quem teve o seu cadastro analisado para aquela locação foi aquele locatário original. Né? Se ele transmite para outra pessoa, a revelia do locador, essa terceira pessoa ela não foi avaliada. Então, assim, ele não sabe se tem esse interesse. Então, é preciso notificar e dizer, olha, eu não tenho mais interesse na locação, mas eu gostaria de passar para uma outra pessoa que eu acho que demonstrou interesse nesse imóvel. O locador vai fazer o mesmo processo de avaliação de cadastro daquela outra pessoa para saber se vai haver a transferência ou não. Então, precisa haver uma assinatura dessas três partes, sempre de forma expressa e por escrito. Ou se a grande maioria dos locadores, o que fazem? Não, então você encerra seu contrato e eu vou começar outro. Você desocupa, paga a multa e aí eu vou começar outro. Não, essa relação triangular, geralmente ela não é muito aceita, mas existe a disposição expressa. E é importante a gente entender também que, assim, a simples demora do locador não se manifestar com relação a essa transferência não implica necessariamente num consentimento. Nós temos no Brasil aquele ditado, né, que sempre diz, olha, quem cala consente. Nesse caso aqui é expressamente o contrário. Então, assim, a lei determina que se a parte silenciar é porque ela recusou. Então, ela tem que expressamente assinar um novo termo para que a gente possa prosseguir com essa locação dentro do contrato. A lei fala num prazo de 30 dias para essa notificação ser respondida, mas se não for respondida, quer dizer que é recusa. Outro ponto importante que a gente tem é a subrogação com relação ao cônjuge e companheiro. Nós falamos da morte, mas a gente também tem que lembrar que existe outro fenômeno decorrente lá do direito de família, que é a separação dos casais, os divórcios, as separações. Então, como fica a locação neste caso? A lei também já traz essa hipótese, porque é um fenômeno comum, nós estamos acostumados a ver essas situações. Então, nos casos de separação de fato, separação judicial, que hoje está bastante em desuso, porque o divórcio hoje é direto, Na época da lei não se falava ainda em separação judicial para depois divorciar. Depois da emenda constitucional 66, é possível fazer os divórcios diretos, inclusive no cartório, de forma mais simples, desde que cumpridos os requisitos. A gente não vai entrar nesses outros detalhes. E a própria dissolução da união estável, ou seja, aquelas pessoas que vivem sem um contrato formal, mas vivem como se casados fossem de fato, também estão sujeitas à separação. E aí, como é que funciona? Como é que isso vai se estabelecer? Vamos voltar de novo lá na regra do parágrafo 2º, do artigo 2º, perdão, que estabelece se há multiplicidade de devedores, todos são coobrigados. Então, aqui é a mesma coisa. Em caso de separação, aquela pessoa que permanecer no imóvel fica responsável pelo pagamento do aluguel e as demais obrigações contratuais. É conveniente sempre o quê? Fazer a parte que sai desse casamento e deixa o imóvel, é conveniente notificar o locador ou a imobiliária que administra o imóvel dessa situação, dizendo, olha, eu estou me separando e o imóvel vai ficar na posse da outra pessoa e assim a gente
segue com as obrigações relativas diretamente a ela. As últimas disposições gerais tratam da sublocação e do próprio aluguel. O que é a sublocação? Eu comentei lá na legitimidade das partes para contratar, eu mencionei que o próprio locatário ele pode figurar na posição de locador eventualmente. E esse fenômeno se dá pela sublocação, que é exatamente a locação da locação, ou seja, eu alugo um imóvel de uma pessoa e em determinado momento eu passo a alugar ele para um terceiro. É uma hipótese que é possível, mas também tem as suas regras básicas. E a primeira de tudo, ela depende da previsão legal no contrato de locação. Ou seja, para haver uma sublocação é preciso estar autorizado pelo contrato original. Se nós não tivermos um contrato efetivamente com essas disposições, nós teremos uma regra de que isso será ilegal ou uma violação ao contrato caso aconteça. E a última disposição sobre a sublocação são duas disposições simples. A primeira é essa de haver a autorização e a segunda é que o valor da sublocação não pode superar o valor da locação original, ou seja, a pessoa loca para locar para outra pessoa e ganhar dinheiro nessa transação, como se fosse um intermediador. A legislação proíbe essa situação. E para a gente caminhar para o final dessa primeira aula, a gente vai falar agora do chamado aluguel, que é exatamente a obrigação principal para o locatário. A obrigação principal para o locador é ceder o imóvel e a obrigação principal do locatário é pagar o aluguel previsto contratualmente. Ou seja, pagar aquela contraprestação pecuniária equivalente à ocupação do imóvel ao longo daquele período mensal, por exemplo. Geralmente o aluguel é estipulado de forma mensal. Essa é a obrigação básica do locatário. Nós vamos ver outras obrigações na próxima aula, mas a obrigação básica se chama pagar o aluguel. E como é que o aluguel se dá? A primeira disposição da lei diz que ele é de livre disposição. Como eu coloquei, são contratos bilaterais e que as pessoas são tratadas como partes iguais, como se fosse o Código Civil, uma legislação civil. Então, o aluguel é livremente pactuado. Obviamente, segue-se preços de mercado, porque aí é uma questão econômica. Então, assim, se o aluguel está muito alto porque o proprietário quer, se ele foge da razoabilidade do mercado, dificilmente ele vai ter um sucesso na alocação dele. Mas, então, a primeira regra é que o locador, quando oferece pelo preço que o mercado estabelece, mas ele pode ter ali variações decorrentes do próprio negócio. Temos vedações a esses preços de aluguel, já que ele pode ser livremente pactuado? Temos. Nós temos uma regra básica que, primeiro, ele não pode ser indexado à moeda estrangeira, não pode ser indexado à variação cambial da moeda estrangeira e também não pode ser vinculado a, por exemplo, salário mínimo. Então, assim, ele tem que ser fixado em preço, em dinheiro, em moeda corrente. Então, diz, olha, 30 dias de aluguel desse imóvel corresponde a X reais e essa é a estipulação. Ele não pode ter essa sujeição a variações, seja pelo câmbio de moeda estrangeira ou seja pela fixação e indexação ao salário mínimo. E existe uma disposição que trata sobre a revisão deste aluguel. A revisão do aluguel é sempre, a cada ano, corrigido pelo índice inflacionário, que é previsto no contrato, e também a cada 3 anos pode ser modificado a preço de mercado. Mas isso são objetos de temas das próximas aulas,
que a gente vai tratar com um pouco mais de profundidade nesse tema. Chegamos ao fim da nossa primeira aula e vamos agora para o nosso quiz. Acerca do aluguel, é incorreto afirmar. Letra A. As partes podem, a qualquer tempo, a fim de ajustar o valor de aluguel para preços de mercado, requerer a revisão judicial. Ou, é lícita a livre convenção de valor de aluguel, bem como a estipulação de cláusulas de reajuste. Letra C. O locador não pode exigir pagamento antecipado de aluguéis, salvo em locação por temporada ou se não houver qualquer modalidade de locação de garantia locatícia. E D. É vedada a estipulação de aluguel em moeda estrangeira ou indexada à variação cambial. E a nossa resposta é o item A. É incorreto afirmar que as partes podem, a qualquer tempo, ajustar o valor de aluguel para preços de mercado e requerer a sua revisão judicial. Como a gente acabou de falar, esse item foi o último tópico que nós tratamos aqui na aula. A revisão judicial ela só pode ser requerida a cada 3 anos e a preços de mercado. Então, a gente não pode solicitar essa revisão a cada ano ou a cada 6 meses, mas sempre a cada 3 anos, como a própria lei determina. Os outros itens estão exatamente reproduzindo disposições que temos na própria lei. Vamos à questão 2. Na locação de bens imóveis, são requisitos necessários para a vigência da locação em caso de alienação do imóvel. Letra A. Cláusula contratual de vigência em caso de alienação e contrato escrito por prazo mínimo de 5 anos. Ou cláusula contratual de vigência em caso de alienação e contrato escrito por prazo máximo de 5 anos. Ou letra C, locação por prazo determinado, cláusula contratual de vigência em caso de alienação e averbação junto à matrícula do imóvel. E letra D, por último, cláusula contratual de vigência em caso de alienação, averbação junto à matrícula do imóvel e contrato por prazo máximo de 5 anos. E a nossa resposta é a letra C. Locação por prazo determinado, cláusula contratual da vigência em caso de alienação do imóvel e averbação junto à matrícula do imóvel. Por que os outros itens estão errados? É todos pelo mesmo, praticamente pela mesma situação. Ela não prevê um prazo mínimo para esse contrato. Basta que ele esteja averbado e exista essa cláusula de alienação. Aqui, no caso, contrato de 5 anos é importante para renovação contratual em contratos de locações empresariais, mas a gente vai tratar disso também numa aula específica. E passamos para a última questão, para a questão 3. Sobre a sucessão e a transmissão da locação, é incorreto afirmar. Mais uma vez, vamos procurar a alternativa errada. Letra A. Em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial seguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, que deve comunicar por escrito ao locador e ao fiador se essa for a modalidade de garantia locatícia. Letra B. A locação é extinta em caso de morte do locador. Letra C. A cessão da locação depende do consentimento prévio e escrito do locador. Ou letra D. Em caso de morte do locatário, nas locações comerciais ficam subrogados nas obrigações o espólio ou o seu sucessor no negócio. E aqui nós temos como resposta correta ao quiz, que é um caso incorreto em relação às disposições da lei, a letra B, que a locação é extinta em caso de morte do locador. Este não é a forma como a lei prevê. As outras todas também são disposições literais do texto
da lei, exceto a letra B aqui, que trata que a morte do locador encerra o contrato, e nós vimos que é exatamente o contrário, ela segue com os seus herdeiros e sucessores. E assim nós terminamos a primeira aula sobre locações imobiliárias, e eu gostaria de convidar vocês para a próxima aula, que tratará do tema das demais obrigações previstas para locadores e locatários, além das obrigações principais que nós vimos hoje. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.